Nesse momento, eu gostaria de convidar o pastor Anderson, ele estará expondo para nós a palavra do Senhor, e que Deus dê graça e assim o conduza. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e Salvador seja com todos os irmãos, amém? Vamos abrir em 1 Pedro capítulo 2, nós estamos meditando nesta carta, neste texto, e hoje pela manhã nós vamos caminhar um pouco mais. 1 Pedro capítulo 2, serão somente 3 versos, o 18, o 19 e o 20. E nós queremos tratar com os irmãos esta manhã algo que todos nós que estamos aqui, e a Bíblia é bem clara em dizer que aquele que não trabalha é bom que não coma, né? A Bíblia é bem enfática em dizer sobre isso. Aquele que não trabalha é bom que não coma. Portanto, nós vamos meditar esta manhã sobre a submissão no âmbito do trabalho. Nós já vimos na sequência daquilo que Pedro vem descrevendo aqui no capítulo 2, ele falou, nós meditamos no último domingo, sobre a submissão do cristão no âmbito do governo, da sociedade, daqueles a qual Deus assim instituiu como liderança, como deve ser então o comportamento do cristão. E agora, nesta nova parte aqui, nesta perícope, nós podemos ver como o cristão deve se submeter no âmbito do trabalho. Eu sei que muitos aqui trabalham por conta, outros são empregados, outros têm as suas empresas, mas o Senhor, por meio da sua palavra, traz orientações em todos os âmbitos, conforme nós vamos ver mais à frente, mas principalmente também aqueles assim que são funcionários, aqueles que trabalham como empregados, que o Senhor possa também nos orientar esta manhã. Então, 1 Pedro capítulo 2, o verso 18 e 19 e 20, diz assim: Vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável, porque alguém por causa da consciência para com Deus sofra agravos, padecendo injustamente, porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, e isso é agradável a Deus. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, que esta pequena porção da Tua palavra, esta manhã, traga luz, ó Pai, e ilumine as nossas mentes, a entendermos como nós devemos nos portar, ó Deus, como cristãos, nos ambientes aonde trabalhamos, aonde vamos dia após dia ganhar o nosso pão, o pão nosso de cada dia, que o Senhor assim provém através dos nossos empregos, através dos nossos afazeres. Ensina-nos, ó Pai, a extrairmos a Tua verdade esta manhã e a compreendermos, ó Deus, o que o Senhor tem a nos ensinar para a Tua glória e para o Teu louvor. A começar em mim, a começar na vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui e também naqueles que nos acompanham via internet. Que em todas as coisas o nome do Senhor seja assim glorificado e exaltado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. A submissão e o trabalho bem feito identifica o crente que teme a Deus. O crente que é submisso e trabalha e faz os seus afazeres de uma forma louvável, identifica de fato que ele teme a Deus. E o que Pedro então está tratando nesta parte, neste texto, como já falamos, é sobre esta submissão no âmbito do trabalho. Infelizmente, nós sabemos, no nosso país existe uma quantidade enorme de processos trabalhistas, e eu não sei se você já viveu experiências terríveis no âmbito do trabalho. Eu já vi pessoas chorar, eu já vi pessoas passarem para trás os seus chefes, os seus patrões. Nós estamos cercados destas experiências que envolvem o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, porque como a palavra do Senhor diz, aquele que não trabalha é bom que não coma.
e é preciso que o homem assim vá trabalhar, também se a mulher for possível, possa auxiliar no sustento da casa, se isso for preciso, mas todos nós estamos inseridos nesta tarefa de levantarmos toda segunda-feira pela manhã e irmos em busca e cumprirmos as horas e irmos ali fazer as nossas obrigações para ganharmos ali o nosso sustento, pagarmos as nossas contas e em todas as coisas glorificar ao Senhor. A palavra do Senhor tem orientações quanto a isso, e eu já vi, irmãos, experiências terríveis. No âmbito do trabalho, eu quero iniciar dizendo: pessoas magoadas, pessoas que adoecem, entram em depressão, pessoas que passam umas outras para trás. O mundo tem muitos exemplos terríveis, tristes, muitos exemplos que muitas vezes, até nós que estamos aqui, somos cristãos, já passamos experiências assim. Mas a boa notícia é que a palavra do Senhor traz um norte, traz orientações de como nós devemos proceder, de como nós devemos caminhar, de como nós devemos agir no nosso âmbito, no nosso momento de trabalho, no nosso cumprimento das nossas funções, como nós cristãos devemos assim agir. Por isso, então, na sequência que Pedro fala sobre a submissão do Estado aos governantes, Pedro então deixa agora o governo e volta-se a tratar com os crentes aqui, esses que estão perseguidos, esses que estão sofrendo várias retaliações, como eles devem respeitar as autoridades instituídas por Deus no âmbito do trabalho. E aqui você pode olhar e vai falar assim: mas pastor, o texto está falando sobre escravos, né? O contexto aqui, a palavra de Pedro é dirigida aos escravos que havia naquela época. Hoje nós vivemos em um tempo bem diferente, que pela graça de Deus não há mais legalmente esse sistema de escravidão, pelo menos em nosso país, e isto é motivo de louvor ao Senhor, pois isso é uma conquista e nós devemos dar graças ao nosso Deus. Mas na época que Pedro escreve aqui, havia uma quantidade enorme de escravos. Alguns historiadores e comentaristas bíblicos dizem que em todo o Império Romano havia cerca de 60 milhões de escravos. A situação era de muita dificuldade para aqueles que eram escravos. Os escravos, eles eram oriundos de guerras, eles eram por meio de leis e países assim que permitiam que as pessoas se vendessem como escravos para pagar as suas dívidas. Havia os pais que vendiam seus filhos para pagamento de dívida. Portanto, no contexto que Pedro escreve aqui, a escravidão era generalizada. Os escravos eram considerados como ferramentas de trabalho, eram tratados, conforme nós vamos ver, da forma mais terrível que pudesse assim imaginar. Aristóteles, um filósofo grego já conhecido aí por alguns irmãos, ele escreve que o escravo, em um dos seus livros, é uma ferramenta viva de trabalho no que se refere à agricultura. E ele, assim nós vemos também, as atrocidades eram terríveis. O patrão mandava arrancar os dentes do escravo como punição. Nós temos registro disso na história. Temos registro também que os imperadores, certo imperador uma vez mandou matar, crucificado um dos seus escravos, porque ele matou a codorna favorita do seu imperador. Os escravos, aqueles que fugiam, eram marcados com ferro na testa e podiam ser executados a qualquer momento, mortos, e assim sofriam terríveis retaliações e terríveis tratamentos de uma forma brutal e desumana. É nesse contexto que Pedro está escrevendo. Foram os escravos também, para nós refrescarmos a nossa memória esta manhã, que constituíram as primeiras populações da igreja. Quando assim o evangelho começou a ser proclamado, grande parte dos membros das igrejas eram escravos que foram alcançados pelo evangelho.
E era muito grande a quantidade. E não é à toa que nós vemos o apóstolo Paulo mencionar que havia escravos em Corinto, na cidade de Roma, em Éfeso, em Colosso, em Creta. E aqui Pedro está falando desses que estão dispersos da Capadócia, e ele está dirigindo então esta palavra à população, àqueles escravos que também assim faziam parte da igreja de Cristo no início da igreja primitiva, quando o evangelho assim foi pregado. Portanto, hoje, se a igreja desfruta assim de um momento de destaque, de influência na história, mas o seu início, no seu caminhar, sim, foram muitos escravos que foram alcançados pelo evangelho e vieram a Cristo para a glória de Deus, e em tudo Deus seja glorificado. Por isso, então, o apóstolo Pedro escreve nesta carta como esses escravos que recebiam às vezes tratamentos da forma mais brutal e desumana, como esses que eram escravos que viviam ali a serviço dos seus proprietários, como eles deveriam se comportar, qual era a relação que eles deveriam ter com seus senhores, qual deveriam ser as suas atitudes. Essa era uma preocupação daquele escravo, daquele que foi alcançado por Jesus Cristo, daquele que se tornou cristão. Em que o cristianismo vai mudar o meu status como escravo, em que ele vai mudar as minhas relações, seja no trabalho, e agora então, como eu creio em Jesus Cristo, de que maneira eu devo viver debaixo deste regime? E aqui no texto então Pedro está trazendo essas orientações detalhadas para que assim esses irmãos pudessem cumprir os seus deveres e louvarem ao Senhor de uma maneira digna do evangelho. Dito isso, nós também precisamos trazer aqui para nós, esta manhã, a abrangência do Evangelho. A palavra de Deus, o Evangelho, não é somente para o momento que nós estamos aqui. Aqui, ser crente aqui nas quatro paredes, no domingo pela manhã, você respira um ar de santidade. Nossa, é um crente assim perfeito. Muitos têm uma ideia errada que às vezes vive uma dicotomia, né? Um pensamento duplo, né? Eu sou um na igreja, mas no trabalho eu sou o outro, né? Nós sabemos que o Evangelho, Cristo Jesus, vem trazer a restauração da nossa alma, e isso sim é uma verdade, mas não é somente isso. Muitas pessoas olham apenas para o Evangelho, sendo aquele caminho a qual leva-nos a Deus para nos reconciliar por meio de Cristo Jesus, e isso é uma verdade, é claro que isso é uma verdade, só que o Evangelho alcança muito mais, ele é mais abrangente, ele ensina aqueles que foram alcançados por Cristo a maneira correta que eles devem viver. Já que eles foram perdoados, alcançados pelo Evangelho, eles devem se comportar de uma maneira conforme o Evangelho assim traz as instruções, no casamento, na família, na sociedade e inclusive na nossa relação do trabalho. Portanto, então, na igreja, no domingo, eu sou um santo, mas amanhã, quando eu chegar no meu emprego, quando eu abrir a porta, entrar ali no meu serviço, desculpe a expressão, mas aí eu já se torno um demônio, já viro um mentiroso, já viro aquele que engana uns aos outros, responde, briga. Não, irmãos, o Evangelho traz uma transformação completa, não somente aqui, quando nós nos reunimos, mas principalmente quando estamos, seja no trabalho, seja na faculdade, em casa, com os amigos, a família. O Evangelho traz esta transformação de uma forma completa. E isso é importante dizer, principalmente numa semana que se terminou, uma semana conturbada para o povo de Deus. Um pastor preso, uma deputada que se diz cristã que foi acusada de matar, e tantas coisas, porque as pessoas têm esta dicotomização, este pensamento duplo. Eu sou um aqui, na igreja, na presença dos irmãos, mas eu sou outro no trabalho. E você já deve ter ouvido, né, histórias ou situações assim: nossa, mas fulano é crente, ele aqui no trabalho é terrível. O Senhor, irmãos, é um desafio, Ele traz para nós essa transformação que nos leva a viver de uma maneira digna, até mesmo no âmbito do trabalho. Portanto, então, esta dicotomização de que
As pessoas fazem, no domingo eu sou uma coisa na igreja, eu sou religioso, mas durante a semana eu vivo da minha maneira, eu vivo da forma que eu quiser no meu trabalho, trato os meus patrões, os meus colegas de serviço da maneira que eu quiser. Isto soa estranho para os filhos de Deus. Nós cristãos somos chamados a serem crentes em Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo, não somente no domingo, mas de segunda a segunda. Só que tem gente que não entende isso. E aqui Pedro está chamando esta atenção, como esses que agora foram alcançados pelo Evangelho devem se comportar no âmbito do trabalho. Porque seria muito fácil, uma coisa na igreja, mas na segunda mentir, enganar, ser injusto. Aqui, agora, quando eu chegar no meu serviço, eu vou viver da minha forma, da minha maneira. Isto não louva ao Senhor. Isto não é cristianismo. Esta dicotomização, eu sou uma coisa aqui, lá eu sou outra. E desculpa a expressão que eu vou usar, na agricultura, quando nós assim já vemos, existe uma ferramenta, uma enxada, e meu avô sempre falava que aquela enxada era duas caras, né? E tem muitos crentes que parecem assim, uma cara aqui, outra cara ali, e cada hora está usando uma forma de comportamento diferente e estranha. Isto não é louvável ao Senhor. Nós precisamos viver de uma maneira íntegra, verdadeira, que seja em qualquer situação. Portanto, meus irmãos, principalmente no nosso ganha-pão, no lugar onde Deus nos colocou, para sustentarmos as nossas famílias, pagarmos as nossas contas e principalmente contribuirmos também para o seu reino, devemos viver de uma maneira digna do Evangelho. Portanto, a observação que nós temos aqui diante de nós é que Deus traz orientações com relação ao nosso trabalho. Deus não está somente preocupado com o seu crescimento espiritual aqui na igreja, a forma como você e eu lidamos uns com os outros, mas principalmente como você se porta nas suas relações fora do âmbito dos irmãos. Só que isso, irmãos, só será possível por meio da atuação do Santo Espírito. O ímpio, o incrédulo, não é capaz de compreender estas verdades que estão aqui no verso 18, 19 e 20. Nós somos chamados, mas somos capacitados pelo Espírito Santo. Por isso, a minha oração esta manhã é que o Santo Espírito ilumine a minha mente, a sua mente, os nossos corações e nos leve a viver de uma maneira digna, que glorifica a Deus, até mesmo no âmbito do nosso trabalho. Por isso nós precisamos nos ater a esta realidade. Mas uma verdade também ainda precisa ser dita nesta introdução, porque o texto está trazendo sobre a escravidão, e aí alguém pode falar assim esta manhã: então o cristianismo é favorável à escravidão? Não, não é isso. É uma observação que nós temos que fazer também e trazer aos irmãos, que não é esta a ideia. Em nenhum momento aqui, os irmãos notem aí no texto, por gentileza, nós vemos Pedro orientar aos servos a se rebelarem contra o seu senhor, contra os seus patrões, dizendo que a escravidão é um sistema injusto. Não é interessante este fato? Mas Pedro não está chancelando, ou o cristianismo não chancela, não apoia a escravidão. Na verdade, ele está dizendo que sejam bons escravos, sejam bons trabalhadores, até mesmo em um regime terrível, um regime injusto, até mesmo debaixo desta opressão, vocês precisam serem bons trabalhadores, cumprirem as suas tarefas de uma maneira louvável. E aqui nós devemos tirar a ideia errada de que então o cristianismo ele apoia a escravidão. Não, o cristianismo não suporta, no sentido que ele não dá apoio, ele não legitima a escravidão. Na verdade, quando nós vamos olhar a história, o desenvolvimento da sociedade, nós vemos que o cristianismo lançou bases que depois de séculos haveriam de fomentar a libertação, a abolição do sistema de escravidão.
como aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos e aconteceu aqui também em nosso país e em outros lugares no mundo. Sabemos que alguns outros países ainda mantêm esse sistema, mas o cristianismo ensina que os homens são iguais diante de Deus no sentido de que nós devemos respeitar uns aos outros, tratar bem, tratar com dignidade, e que somos todos pecadores e nós devemos tratar humildemente uns aos outros, com amor, com preocupação, com cuidado, e assim, conforme isso são bases, são verdades que nós pregamos, foram sendo inseridos assim na sociedade, plantando semente que mais tarde assim viria a trazer a abolição da escravidão. Aqui eu só quero fazer uma sugestão, e depois se alguém quiser este artigo, está no Ministério Fiel, a história de William Wilberforce, que foi um membro do parlamento evangélico, um membro evangélico do parlamento britânico que lutou pela abolição do comércio de escravos africanos. E ele era contra a escravidão, e ele lutou para que isso no Império Britânico fosse derrubado, e assim, com muita luta depois, assim, isso veio a acontecer. Muito bem, então o apóstolo Pedro, ele está aqui dizendo que, para os escravos, vocês não têm que se rebelar contra esse sistema injusto. Ele está dizendo, vocês podem ser cristãos debaixo de um sistema injusto, e não é que a Bíblia aprova a escravidão, mas nós devemos viver de uma maneira digna do Evangelho. Já pensou, irmãos? É mais ou menos assim, para exemplificar mais ainda aos irmãos. Eu estou trabalhando, cumprindo as minhas funções, aí o meu patrão vem e comete uma injustiça contra mim, me maltrata na frente de todo mundo, aí na segunda-feira eu falo assim, eu não vou mais fazer o meu serviço, porque o meu patrão... Não, Pedro está falando assim, mesmo embora estejamos sofrendo injustiça, você deve cumprir o seu papel de uma maneira digna e louvável, porque a nossa tendência, e eu vou falar, e assim também, porque eu não sou diferente dos irmãos, o pastor é diferente, ele aguenta. Não, irmãos, quando a gente sofre injustiça no âmbito do trabalho, a gente não quer mais fazer, não quer trabalhar, não quer resolver, não quer correr atrás, não quer produzir da melhor maneira, não quer cumprir as cargas horárias que estão diante de nós, e Pedro está então dizendo exatamente isso, mesmo em meio à injustiça, vocês devem fazer o trabalho de vocês bem feito, porque vocês não estão fazendo para homens, mas sim para Deus. E esta é a chamada que Pedro traz. Então, nós temos diante de nós uma verdade que nós podemos viver e ser fiéis ao Senhor, mesmo em momentos de injustiça, regimes terríveis, nós vamos continuar louvando a Deus. A igreja perseguida no Oriente Médio, já pensou, irmãos, estão perseguindo os cristãos, então vamos abandonar esta fé, vamos viver de qualquer maneira. Não, vamos continuar sendo fiéis ao Senhor e fazendo assim aquilo que está diante de nós de uma maneira louvável e que glorifica ao nome do nosso Deus. É importante que nós percebamos isso, que nós podemos ser cristãos debaixo de qualquer regime. Alguns regimes terríveis, políticos, econômicos, justos, injustos, o cristão é chamado a ser fiel a Deus a todo momento e a todo instante. Por isso, o chamado é para sermos fiéis, mas nós podemos ser cristãos então debaixo de qualquer regime. Então Pedro está dizendo àqueles irmãos escravos, agora que vocês creem no Evangelho, vocês devem desempenhar o trabalho de vocês da melhor forma possível. Então, antes de nós começarmos, esta semana está se iniciando, e aí eu não sei as lutas que você tem no âmbito do trabalho, mas lembre-se do que está escrito aqui, antes de você começar e eu a reclamarmos nas nossas relações de trabalho. Deus te deu um trabalho e você precisa ser fiel a Ele, aonde Ele te colocou. E isso é possível por meio da atuação do Espírito Santo e de um coração que foi alcançado e transformado pelo Evangelho. Por mais que o seu trabalho seja difícil, por mais que o seu patrão seja injusto, por mais que o seu patrão maltrate às vezes,
você precisa cumprir a sua função. Aqui também devo abrir um parênteses, irmãos, que eu sei que há contextos de trabalho onde as mulheres sofrem assédios. Não estou dizendo que você não deva denunciar estas coisas e procurar, mas aqui a ideia é que se você tem que trabalhar e fazer ali as suas funções, você precisa desempenhá-las de uma maneira correta, de uma maneira louvável, e isto trará glória ao Senhor. Então, ao ler, Pedro ele diz que a esses escravos que estão aqui no Império Romano, que se converteram a Cristo, eles devem assim parar de reclamações e servir a Deus de uma maneira digna. Nós sabemos, irmãos, a raiz do problema, e por isso a igreja ela é chamada a pregar o Evangelho, a levar o Evangelho e a chamar ao arrependimento, seja empresários, políticos, patrões, principalmente empregados, levarem o Evangelho, porque a raiz do problema está no coração do homem. Nós, irmãos, não gostamos, quando nós somos, às vezes, levados à injustiça, nós já queremos rebelar contra e não fazer as coisas como deveria ser feita. Só aqui, já lançando uma luz, Cristo sofreu toda a injustiça, mas Ele manteve-se fiel à vontade do seu Pai até o fim. Até o fim, Ele cumpriu a missão até o fim. Assim nós vamos ver no próximo domingo, algum outro irmão vai estar pregando, que Pedro está levando desde o verso 11, praticamente todo o capítulo, mas apontando para Cristo, conforme nós vamos olhar logo a mais os versos. Portanto, a tarefa nossa é anunciar o Evangelho e proclamar o Evangelho. Deus está preocupado, não somente com os patrões, com os empregados, com os políticos. Ele está preocupado com todos esses, no sentido que nós devemos levar e proclamar o Evangelho e chamar ao arrependimento. Por isso, aqui também podemos extrair esta verdade ainda esta manhã, que fomos comprados por um preço, Cristo pagou o preço, e aqui esses escravos, aqui agora, sendo assim, estão diante dos seus senhores, mas é preciso lembrar uma verdade maior, uma verdade espiritual, que hoje nós somos escravos de Cristo, por isso nós precisamos lembrar que o nosso preço foi pago, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e por isso, então, nós temos esta verdade diante de nós, que nós devemos viver para a glória de Deus. Por isso, ao entrarmos agora nos 3 versos de uma forma mais rápida, eu quero encorajar os irmãos que estão aqui, aqueles que nos ouvem, que às vezes estão em situações difíceis no seu trabalho, no seu contexto de serviço. Você foi chamado a ser fiel a Deus aí neste lugar, glorificar a Deus e desempenhar bem as suas funções. Deus será glorificado. A palavra de Deus, ela nos encoraja, você, a mim, meu irmão e minha irmã, a sermos cristão, fiel a Deus, mesmo no ambiente do trabalho, onde às vezes somos cercados de injustiça, mas devemos viver de maneira digna do Evangelho. E aqui a preocupação de Pedro é porque esse contexto de obediência e de submissão é algo terrível para nós. Quando nós falamos de submissão e obediência, todos nós aqui às vezes já encontramos dificuldade em algum momento quanto a isso. Nós temos uma grande dificuldade como seres humanos, uma tremenda dificuldade quando somos chamados à submissão e à obediência. Mas nós precisamos lembrar, irmãos, que apesar de estarmos inseridos, não somos daqui, somos peregrinos, conforme Pedro está falando aqui para esses irmãos. Até mesmo no âmbito do trabalho, nós devemos lembrar que nós devemos ser submissos a Deus e vivemos de uma maneira que glorifica a Ele. Pedro está falando exatamente isso, trazendo esta ideia de submissão. Por isso eu quero dividir em 3 pontos, nos 3 versos rapidamente com os irmãos. Se você pode acompanhar aí comigo, verso 18.
E assim diz, primeiro ponto, a ordem para submissão. Diz assim: servos, sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor. Aqui Pedro está dizendo, e esta palavra servos, esses escravos eram aqueles que viviam no âmbito doméstico, trabalhavam nas casas. Porém, eles não eram apenas empregados domésticos, eles eram tratados também como escravos, eles eram tratados como objetos, como já falamos aos irmãos. Mas o chamado aqui é para que eles sejam submissos. A ideia e a ordem básica que Pedro está aqui a dizer é: a submissão desses escravos deveria ser feita com temor, isto é, sem amargura, sem negatividade, mas com toda atitude graciosa de honra e de humildade. Porque a preocupação de Pedro aqui, com esses escravos que agora foram alcançados, convertidos de Deus, era por causa da sua nova identidade em Cristo, porque alguns deles poderiam se revoltar contra os seus patrões, se rebelarem, mas Pedro recomenda no verso 18: servos, sujeitai-vos, sejam submissos com todo o temor. Pedro, porém, recomenda a eles que eles fossem submissos, independente se eram bons ou ruins, conforme nós vamos ver, mas trata aqui na primeira chamada, trata-se dessa orientação, que assim vemos Paulo também dizer: sejam submissos. E o motivo desta submissão é temor a Deus, temor ao nosso Deus, e por causa disso, esses escravos deveriam se sujeitar-se ao seu patrão, e por isso, fazer o trabalho bem feito, como se fosse para o próprio Senhor Jesus e para a glória de Deus. A submissão é um princípio espiritual que rege a vida do cristão, seja no âmbito da igreja e principalmente também como um cidadão, como um trabalhador. Ele precisa ser submisso, se orientar àquilo que está diante dele. Por isso Pedro inicia nesta primeira parte do versículo dizendo: vocês devem ser submissos, com temor aos vossos senhores. E esta palavra temor traz esta ideia de reverência, de respeito e de não pagar o mal com o mal. No entanto, nós temos esta chamada a ser submissos, a sermos submissos, e esta preocupação de Pedro. No entanto, Pedro desafiou ainda mais esses irmãos, e aí ele continua no verso 18: não somente aos bons. O que são os bons? Aqueles que são patrões agradáveis, que dão um aumento do salário, que compra a cesta no final do ano, que dá um ovo de Páscoa, que compra chocolate. E, irmãos, é maravilhoso ser submisso às vezes a esses patrões, né? Ou trabalhar assim nesse ambiente. Mas devemos ser submissos com temor. Mas aí Pedro vai descendo um pouco mais e ele diz: mas também aos maus. Então nós temos o primeiro chamado à submissão, com temor, reverência, respeito, ser submissos aos bons, aos gentios, e aí ele vai falar sobre os maus. Mas agora vamos deixar os maus por último aqui ainda no verso de número 18. Até mesmo no nosso contexto, já trazendo algumas aplicações, quando nós falamos de submissão, no âmbito do trabalho, há um desafio muito grande. Não estou dizendo que você deve ser favorável a mentiras, a coisas erradas, não, a ser submisso àquilo que está diante de você para fazer, porque a ideia, como eu vou voltar a dizer aos irmãos, nós temos horas a cumprir, temos obrigações a cumprir, e nós devemos fazer essas obrigações e cumprir estas horas de uma maneira que glorifiquem a Deus. E como é bom, louvado seja Deus, quando nós temos um ambiente de alegria, né? Podemos se submeter a estes que são bons, que são gentios. Isto é motivo de agradecermos a Deus. Aqueles que são atenciosos, aqueles que são justos, isso é bom. Louvado seja Deus por sua misericórdia, por esses patrões que exercem da misericórdia também, que ajudam. É até fácil submeter
mas infelizmente muitas vezes muitos não se submetem. Mas Pedro agora vai para o verso 18, a parte final, mas também aos maus. Mas também aos maus. Sabe aquelas pessoas que respondem de uma forma ríspida, grosseira, maltratam, não têm educação? No entanto, então Pedro está desafiando aos escravos cristãos a um comportamento que exigia deles que se submetessem até mesmo aos que são perversos. A palavra perversos aqui significa a sua tradução, aquele que é torto, aquele que é terrível. Ele traz esta ideia de que o termo é aquele que faz maldades, e desta forma Pedro exorta os cristãos a submeterem aos seus mestres, mesmo aqueles que são ásperos, irracionais, aqueles que são difíceis de às vezes obedecer às suas ordens. A exortação de Pedro nesse sentido se conecta como nós devemos fazer a nossa luz brilhar e não sermos igual aos maldosos, né? Infelizmente você já deve ter vivido em ambientes de trabalho que quando o patrão maltratou ou agiu de uma forma ríspida com um colega de trabalho, aquele colega de trabalho já se levanta também, e aí já começa uma batalha, uma briga, e aí eu vou procurar os meus direitos. A ideia que Pedro está falando aqui é: você deve cumprir a sua função com temor, ser de submissos. Não estou, volto a dizer, se há questões de assédio, você deve sim procurar os seus direitos, mas a ideia traz aqui de cumprir a sua tarefa. Muitas vezes, os chefes que não são salvos agem como fossem donos, superiores no sentido controladores, perseguem de várias maneiras, e o cristão é chamado a viver de uma maneira digna. Grave esta verdade no verso 18, irmãos: a má conduta de uma pessoa, de um chefe perverso, de um chefe mau, não justifica a conduta pecaminosa de outra. Se o meu chefe agiu de uma forma rude, de uma forma errada, de uma forma injusta, isto não justifica a maneira que eu vou roubar a hora de trabalho, não cumprir com as obrigações. O servo deve cumprir o seu dever, ainda que o seu senhor seja pecaminosamente mau, perverso. Os senhores, os servos, assim deveriam ser submissos e cumprirem os seus deveres. No verso 18 ainda, quero trazer uma ilustração de um comentarista bíblico que conta a seguinte história. Que quando ele estava no avião e aguardava na pista para decolar, os passageiros estavam cada vez mais impacientes. E um homem irritado descontou toda a sua frustração na aeromoça, mas ela respondeu graciosamente, apesar do absurdo. Depois que eles finalmente decolaram e as coisas assim se acalmaram, Hendricks, um comentarista, chamou a aeromoça do lado e disse: eu preciso do seu nome completo para escrever uma carta de recomendação à sua empresa, ao seu empregador. Porém, o Dr. Hendricks ficou surpreso com a resposta desta aeromoça, e ela disse: obrigado, senhor, mas eu não trabalho para esta empresa aérea, eu trabalho para o meu Senhor Jesus Cristo. Ela passou a explicar que antes de cada voo, ela e o seu esposo oravam-se juntos para que fossem representantes de Cristo, até mesmo no seu ambiente de trabalho. E ela procurava agradar a Deus em primeiro lugar. Esta é uma lição preciosa, por isso nós devemos ser submissos ao Senhor Deus, e assim consequentemente no âmbito também do trabalho. E agora no verso de número 19, nós temos a chamada a submissão a despeito da injustiça. E aqui neste verso 19, irmãos, é uma luta para mim e para você quando nós sofremos injustiças. Já imaginou, irmãos? Nossa, quando nós sofremos injustiça, a vontade já é virar a mesa, já é procurar os direitos, é brigar, é revidar. Mas Pedro está dizendo a esses irmãos: olha, vocês precisam continuar sendo submissos
e cumprindo a função de vocês. Como nós falamos, irmãos, muitos escravos eram castigados, eram forçados, levavam açoites, e naquela época o escravo não tinha direito, como nós já falamos, eram ferramentas vivas. E foi essa atitude dos escravos de suportar, de submeter, de cumprir a função, que alguns comentaristas dizem que esses cristãos que assim entenderam este chamado, eles trouxeram um impacto no Império Romano, provocando a maior de todas as revoluções, a revolução do amor que tudo vence. Portanto, a gratidão a Deus por sofrermos injustamente é um fator motivacional para a submissão. Quando oferecemos bem àqueles que nos pagam, aqueles que nos dirigem com palavras más, somos recompensados por Deus. Quando suportamos injustiças, fazendo a vontade de Deus, Ele assim nos abençoa. Porque o verso 19, ele traz esta verdade. Mas eu queria que os irmãos abrissem vossas Bíblias em Lucas, capítulo 6, o verso 32 ao verso 35. Quem, por gentileza, pode abrir a sua Bíblia? Lucas, capítulo 6, o versículo 32 ao 35. Nós já vamos caminhar para concluirmos. Quem achar, por gentileza, pode ler em voz alta. Esta verdade, irmãos, temos diante de nós, que quando um servo, quando alguém se submete, apesar do tratamento injusto, encontra graça diante de Deus. E esta é a ideia que Pedro está trazendo e refletindo assim este ensinamento de Jesus, conforme lemos aí em Lucas. Quando oferecemos o bem àqueles que nos dirigem mal, somos recompensados por Deus. E a ideia é que Deus dá graça, esta palavra dá favor aos humildes. Deus se agrada quando os crentes fazem o seu trabalho de maneira humilde e submissa, submissão respeitosa, mesmo em momentos de sofrimento imerecido, encontraremos graça diante de Deus, porque tal comportamento demonstra sim a sua graça. E isto reflete mais uma vez, irmãos, Cristo sofrendo em nosso lugar e merecidamente, assim foi exaltado e recompensado foi por Deus. Por isso, a coisa mais comum, conforme nós vemos aqui diante do verso 19, o chamado é a suportarmos, sofrermos mesmo de uma forma injusta. O texto aqui não está dizendo que você vá procurar o sofrimento, mas está falando de sofrimento de uma maneira injusta, por causa da sua consciência para com Deus. A coisa mais comum da nossa parte, muitas vezes, contrapondo este verso 19, é revidarmos. Muitas vezes, agirmos, pagarmos o mal com o mal. Pagarmos aqueles que nos tratam injustamente sendo injustos. Trazer a aplicação. Já que o meu chefe não me deu um aumento, já que o meu chefe colocou mais serviço diante de mim e aliviou para o outro de uma forma injusta, então eu não vou trabalhar, eu não vou fazer as coisas que deveriam ser feitas. Não, o texto aqui é: você deve cumprir aquilo que está diante de você de uma forma louvável e que agrada ao Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 11 ao 12 também reflete esta ideia: bem-aventurados são vocês que quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês, alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas
que vieram antes de vocês. E por último, no verso 20, a submissão a despeito da aflição. E aqui, neste verso 20, nós encontramos uma realidade: pois que mérito há em ter de suportar sofrimentos se cometeis pecados e sois esbofeteados por isso. O mundo, aqueles que não são alcançados por Jesus Cristo, eles aplaudem as atitudes erradas, eles aplaudem as formas de comportamentos distorcidas, por exemplo, passar o chefe para trás, mentir, não cumprir a sua tarefa. Pedro está dizendo, não há nenhuma recompensa nisso, não há mérito nenhum nisso. Há uma inversão, embora muitas vezes nós como cristãos que estamos inseridos também de volta de nós, muitas pessoas que não foram alcançadas, acabamos elogiando, acabamos aplaudindo, e Pedro está dizendo, isso não há recompensa nenhuma em fazer isso. Se você errou, você vai sim sofrer as penalizações, ser disciplinado, e isto não há mérito algum em você fazer o errado e sofrer, não há mérito, isso você recebe a disciplina. Mas ele termina dizendo, mas se suportais o sofrimento quando fazeis o bem, isto sim é digno de louvor ao Senhor. Nós estamos vivendo esse período onde às vezes os próprios cristãos estão aplaudindo aquilo que é errado no âmbito do trabalho, aplaudindo, tipo, você respondeu mesmo o chefe como ele deveria, de uma forma desrespeitosa, agiu de maneira, não cumprindo as suas tarefas. Muitos cristãos às vezes aplaudem essas atitudes, e Pedro está dizendo, olha, vocês aí como escravos, se vocês cometem erros e são assim açoitados, esbofeteados, olha, não há mérito nenhum nisso, vocês estão errados mesmo. Mas, se vocês sofrem a despeito de fazerem um bem, isso sim é louvor diante de Deus. Quando o escravo, aqui nesse contexto, fazia o seu trabalho conforme a vontade do seu Senhor, geralmente ele ainda assim sofria castigo, e Pedro está dizendo, olha, isto é motivo de louvor ao Senhor. Portanto, quando somos afligidos injustamente, nas mãos, seja de patrões cruéis, injustos, arrogantes, mesmo fazendo bem, cumprindo a carga horária, cumprindo os deveres, apronta para que nós assim estamos participando do próprio sofrimento de Cristo Jesus. Ele sofreu em nosso favor, ele sofreu em nome de incrédulos, como eu e você éramos antes de sermos alcançados pelo Evangelho, e de forma semelhante somos chamados a seguir a Jesus Cristo e suportar e viver de uma maneira que glorifica ao Senhor. E aqui quero encerrar com algumas aplicações. Quem é você no seu trabalho, na sua função que desempenha, seja na empresa, funcionário público, profissional que trabalha por conta? Quem é você? Você cumpre os seus deveres? Você vive para a glória de Deus no âmbito do seu trabalho? Ou você está ali refletindo outras coisas que não é a transformação do Santo Evangelho? Mesmo em um momento que nós sabemos que não vivemos num momento de escravidão, mas muitas pessoas são testemunhas de questões de opressões, sejam por palavras, sejam agressões físicas, sejam abusos verbais, coisas terríveis, desonestas no local de trabalho. Com frequência nós vemos essas coisas acontecerem, mas antes de expressar suas reclamações, lembre-se, você precisa cumprir os seus deveres e viver para a glória de Deus. Se você não está contente no seu âmbito de trabalho pelo fato de que há muita mentira, isso, aquilo, outro, que Deus possa prover uma forma que você possa ganhar o seu sustento e buscar um outro trabalho. Mas a chamada para mim e para você como crentes esta manhã é que nós devemos ser cristãos, submetermos, até mesmo em ambientes terríveis. Eu não sei se você já derramou lágrimas, eu não sei se você já foi perseguido, eu não sei se você já sofreu injustamente,
mas a despeito de tudo isso, ou de coisas ainda que eu possa não ter mencionado aqui, você foi chamado a cumprir uma função. Você está ali para desempenhar uma tarefa, você deve fazer isso para a glória de Deus. Conforme o texto que nós lemos esta manhã de Colossenses, na abertura desta reunião, deste culto, que Paulo está dizendo ali: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Seja trabalhando como concursado, seja trabalhando como empregado, lembre-se desta verdade: você está ali como testemunha, como representante de Cristo, e você deve fazer, até mesmo no âmbito do trabalho, tudo de todo o coração, como se fosse para o Senhor, como é para o Senhor e não para homens, para a glória do nosso Deus. Até mesmo, irmãos, Deus é glorificado em mim e em você quando nós somos bons funcionários, bons empregados e cumprimos bem as nossas funções. Deus seja louvado. Vamos orar neste momento e assim nós vamos encerrar. Querido Deus, nós temos diante de nós um desafio tão grande, Pai. Neste texto que lemos, às vezes alguém pode falar assim: mas eu queria algo que confortasse o meu coração. Não existe, ó Deus, melhor verdade para confortar, para nos disciplinar, para em tudo, ó Deus, nos moldar à imagem e semelhança de Cristo do que o Evangelho. Por isso, ó Deus, leve a mim, os meus irmãos e irmãs que estão aqui, no âmbito, ó Pai, nesse trabalhar como profissionais, como empregados, aqueles que trabalham por conta, a sermos cristãos de uma maneira digna do Santo Evangelho. Tira de nós, ó Deus, esta dicotomia errada, que nós devemos ser crentes somente quando chegamos aqui à igreja. Tira isto de nós, Pai, e nos leve, ó Deus, a vivermos de uma maneira de reverência, temor, até mesmo, ó Deus, e principalmente no âmbito do trabalho. Ajuda, Senhor, porque se for pela minha força, se for pela força dos meus irmãos e irmãs, nós não vamos conseguir. Nós precisamos da atuação do Teu Santo Espírito em nós, agindo em nós, trabalhando em nós, moldando, iluminando a Tua Palavra em nossas mentes para compreendermos e vivermos de uma maneira digna do Evangelho. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda cada um de nós, Pai. Se porventura tem alguém aqui esta manhã, alguém que ouve, que tem sido um mau funcionário, tem sido, ó Deus querido, um péssimo exemplo de Cristo no ambiente de trabalho, que haja arrependimento, que haja, ó Deus querido, renúncia, que haja abandono destas práticas e que se volte para as verdades do Evangelho e que seja um funcionário ali, ó Deus, exemplar, que testemunhe Cristo, que revele Cristo àqueles que estão ali olhando, àqueles que estão observando a sua conduta, àqueles que estão observando as suas atitudes, as suas práticas. Em todas as coisas, Deus, ajuda-nos. É isso que nós te pedimos e oramos, Pai. Abençoe, ó Pai, o ambiente de trabalho de cada um dos meus irmãos que estão aqui e daqueles que não estão, ó Pai, porque dali o Senhor provém para nós o pão nosso de cada dia. Por isso, ó Deus, traga paz, traga sabedoria, traga direção do alto céus, ó Deus, discernimento, ó Pai, para que em todas as coisas seja o nome do Senhor exaltado e glorificado. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Termino, irmãos, dizendo que tratar sobre essa questão de fé e trabalho